Olá, criptomaníacos! Os aguardados contratos futuros de Bitcoin da BACT foram lançados na data de ontem, mas nas 7 primeiras horas foram negociados somente 18 Bitcoins, o que não causa qualquer impacto no mercado, que continua em queda. Será que passamos um ano de expectativa à toa? É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para não perder os nossos conteúdos. Bom, vamos falar sobre a BACT. O cliente-alvo da BACT não são pessoas comuns, pessoas físicas como eu e vocês, e sim o capital institucional, ou seja, grandes fundos de investimento, grandes bancos que estão no mercado. Esse é um público muito tradicional e muito conservador, que analisam cuidadosamente cada passo dado no mercado. Ao contrário dos contratos futuros da CBOE ou da CME, no caso da BACT, os contratos são feitos com bitcoins, fisicamente com bitcoins, As duas partes precisam ter bitcoins para fazer essa negociação. Então, agora, as empresas precisariam comprar bitcoin, Você teria que ver um fundo de investimento adquirindo bitcoin para entrar em negociação de contratos futuros. E a gente sabe que isso demanda um estudo muito grande da parte tributária, da parte legal, principalmente com os estados cada vez pressionando mais quem possui criptomoedas. A gente está vendo essa regulamentação, essa questão regulatória crescendo muito ao redor do mundo e as empresas, os fundos de investimento, os bancos, não vão entrar nesse mercado sem um estudo detalhado da situação. É de se esperar, então, que o crescimento de volume da BACT seja gradual, mas constante. Então não vai ser aquele aspecto de bull run. A BACT começou hoje, vai disparar o preço do Bitcoin, ou o volume de negociação com o Bitcoin vai disparar ao redor do mundo. Não, deve ser algo pequeno, dia a dia crescente, mas sempre constante, numa tendência de equiparar ou até superar a negociação que a gente tem aí no mercado à vista, no mercado comum que a gente costuma operar dentro das exchanges. Há muito tempo, essas instituições aguardam por uma oportunidade de exposição ao mercado de criptoativos. E a BACT abriu a porta para elas. Mas elas precisam estudar esse mercado, ver como é que funciona a questão de liquidez do mercado, a questão regulatória. E até junho de 2020, ou seja, junho do ano que vem, a BACT vai deixar todos os seus dados abertos. E a gente pode esperar que essas empresas comecem a estudar tudo isso para ter mais segurança, para finalmente dar um passo maior. Então vai ser uma coisa lenta, uma coisa progressiva, mas crescente. Em mercados maduros, é comum a gente ver a negociação de derivativos, como é o caso da BACT, superar a negociação do mercado à vista. Então, assim, o potencial de crescimento de um serviço como esse da BACT é monstruoso. É só uma questão de tempo. O primeiro passo, e o mais importante, já foi dado, que foi a abertura de negociação de contratos futuros de Bitcoin, com Bitcoin fisicamente sendo negociado, e não mais dólar, como era feito pela CME e CBOE. Então vamos esperar, porque é algo que demanda tempo para acontecer, mas a gente deve começar a ver um volume grande de negociação com esse tipo de produto entre 2020 e 2021. Eu acredito que a expectativa pelo lançamento da BACT foi um dos fatores responsáveis pela mudança de tendência de mercado que a gente viu lá em abril, que foi refletido no MACD no gráfico mensal, que você vê aí que se tornou positivo e crescente a partir de junho. Já existia, portanto, uma precificação pelo lançamento da BACT por parte do público em geral, e o lançamento em si não gera um novo hype. Qualquer impacto depende agora da real entrada de capital institucional, que não tem como ser algo rápido, até devido aos riscos regulatórios, já que os estados estão cada vez mais agressivos com o mercado de criptomoedas. No longo prazo, tudo ainda parece positivo, e uma alteração nesse cenário seria extremamente preocupante, já que o MACD mensal no vermelho geralmente significa que um longo inverno está pela frente. A preocupação existe, já que o sentimento do mercado está negativo, e isso fica claro ao analisarmos o MACD no gráfico diário. As barras verdes foram encolhendo e desde meados da semana passada entraram para o vermelho, que vem crescendo de tamanho. O MACD no gráfico semanal reforça esse cenário.
toda a alta do Bitcoin que ocorreu desde abril foi acompanhada pelo MACD positivo no gráfico semanal, com barras verdes crescentes. E isso aconteceu depois de muito tempo com o MACD no vermelho. Só que desde meados de agosto, o cenário mudou, com o indicador entrando para o vermelho, que não para de crescer, o que sugere que uma recuperação de preços ainda demanda tempo. O MACD semanal já está na pior situação desde dezembro de 2018, mostrando o crescimento da tendência de baixa, um reflexo do que os preços indicam, já que o preço vem caindo de patamar mês após mês. Já foi 13 mil dólares, depois 12 mil dólares, 11 mil dólares e agora está abaixo dos 10 mil dólares. Tudo me leva a crer que testaremos o fundo do triângulo nos 9.400 dólares nessa semana. E se esse suporte não segurar, rapidamente o preço vai buscar os 9 mil dólares. Infelizmente, os momentos positivos do Bitcoin vêm encurtando de duração e os topos vêm ficando em pontos cada vez mais baixos. Para quem não está disposto a ficar alguns meses no vermelho, o Bitcoin pode se tornar uma dor de cabeça muito em breve. Já para quem está nesse mercado para o longo prazo, o cenário é muito melhor, porque a gente tem uma expectativa de que 2020 será um bom ano, tanto pelo crescimento da BATS, quanto pelo halving do Bitcoin, que acontece em meados do ano que vem e geralmente está associado com disparada de preço. Então chegou a hora de você verificar o seu perfil e repensar sua estratégia. Se você está nesse mercado por curto prazo e não aceita perdas de 10, 20, 30% do capital investido, talvez seja a hora de você sair desse mercado por um tempo. Já se você tem paciência, aguenta ficar no prejuízo durante algum tempo, então não tem grande problema, porque a gente sabe que logo ali em 2020, meados de 2020, a gente tem um bom cenário com relação ao Bitcoin e às criptomoedas. Essa tendência de queda do Bitcoin no curto prazo está fazendo com que alguns analistas sugiram que vai ocorrer uma migração desses investidores de curto prazo do Bitcoin para as altcoins, o que levaria a um estranho cenário do preço do Bitcoin cair enquanto o preço das altcoins subiria. E é fácil de entender como isso pode acontecer. Quem comprou Bitcoin lá em junho já está com prejuízo de 30%. Já quem comprou em agosto já perdeu desde então 10% do seu patrimônio. E essas pessoas têm uma tendência de começar a sentir aquela conhecida sensação de desespero. Se a moeda continuar caindo, essas pessoas sabem que precisam recuperar o prejuízo. E qual é a forma nesse mercado de você rapidamente recuperar um prejuízo? Muita gente apela para as altcoins, faz essa migração para alguma altcoin ali que tem chance de disparar, esperando que essa altcoin multiplique rapidamente de preço. A gente sabe que é comum entre as altcoins uma disparada ali de em um dia subir 10, 15, 20%, né? Então, num período curto de poucas semanas, o investidor consegue, às vezes, recuperar um prejuízo de meses acumulados ali dentro do Bitcoin. Então, algumas pessoas podem fazer essa migração de Bitcoin para altcoin, o que reduziria a dominância do Bitcoin, ao mesmo tempo que valorizaria algumas das altcoins. Isso não é novidade nesse mercado, a gente viu o mesmo acontecendo lá na última bull run, né, da virada de 2017 para 2018, quando o Bitcoin começou a cair na virada do ano, mas as altcoins continuaram subindo ali por algumas semanas após a queda do Bitcoin, nessa tentativa de quem entrou no topo de recuperar rapidamente o seu dinheiro com o investimento num ativo mais especulativo que são as altcoins. Voltando para o presente, a dominância do Bitcoin, que no início do mês estava acima dos 70%, já caiu para 67%. E eu não me assustaria se essa tendência seguisse até que as altcoins recuperem parte do terreno que foi perdido para o Bitcoin nos últimos meses. Essa valorização das altcoins pode ser um alívio para quem vem perdendo dinheiro com altcoin desde 2018. Não é certeza que isso vai acontecer, mas sim faz sentido que a gente veja aí a dominância do Bitcoin começando a cair a partir de agora. Se o Bitcoin furar o fundo do triângulo nos 9.400 dólares e depois o suporte dos 9 mil dólares, aí entra naquela faixa que eu gosto de fazer novas compras de Bitcoin, né? 8 mil e alguma coisa é um preço que para mim é muito interessante olhando para o longo prazo. Mais do que nunca, é hora de você estar bem informado sobre o mercado, porque agora o risco começa a ficar
mais alto. Se você não quer operar sozinho, quer ajuda de analistas experientes e também a minha ajuda, entre para o nosso grupo VIP da Criptomaníacos. Nós temos vários serviços na nossa plataforma, tá? Notícias, tutoriais, análises gráficas, vídeos exclusivos e suporte para você no nosso grupo VIP. Tudo isso no link do nosso site que está aqui na descrição, criptomaníacos.io. Te aguardamos por lá. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.